Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estarmos aqui, na turma do Seara do Mestre. Esperamos que vocês estejam todos bem, todos em casa seguros, todos em casa com saúde. Uma alegria grande podermos estar conversando. Faz um tempo que a gente não conversa, não é? Pelo menos eu com o pessoal do Seara do Mestre aí. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rilva. Vamos ver aí, o pessoal vai entrando e a gente vai ficando feliz. Boa noite para todos os ceareiros. Que Deus assim nos ampare, nos encha o coração de luz. E nós vamos hoje falar de um tema que é interessante, que é um tema de um personagem importante aí do nosso, do Evangelho do Cristo, um tema que tem uma música, eu acho uma das músicas mais lindas que tem das músicas evangélicas, não é? Será que a gente vai conseguir passar esses slides para eu conseguir ver? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouco sobre o servo bom. Então, esse personagem é o Zaqueu. E a gente vai a primeira coisa, nós vamos pegar lá em Lucas, no capítulo 19 de Lucas, versículo 1 a 10. O Zaqueu, ele é narrado no Evangelho de Lucas. Vamos lá, a gente lê, depois a gente vai começar a destrinchar. E eu vou até pedindo desculpa para vocês, porque hoje, como a gente pegou uma lição que está no livro Boa Nova, e tem um conteúdo, eu estava até falando aqui para a Sônia, tem um conteúdo tão rico, a própria leitura desse capítulo do livro Boa Nova é tão importante que a gente vai ler mais hoje, tá bom, gente? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Então, eu até já coloquei aí em vermelho, que é para a gente lembrar de estar falando sobre isso, tá? Então, ele era um chefe dos publicanos, quer dizer, ele era chefe dos cobradores de impostos. Se os cobradores de impostos já eram, né, avaliados como pessoas difíceis, né, de má vida, pecadores, vocês imaginam o chefe deles, né? E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce dessa árvore, né? Hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, gente, a gente pega esses 10 versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 10, e a gente fica pensando, nossa, mas parece uma coisa interessante, né? Jesus, de repente, se preocupar com um homem que estava em cima de uma árvore, não é? Aí a gente olha aquilo e fala, nossa, que estranho essa situação. Jesus, de repente, deixa eu só tirar uma coisa que tem aqui, que está atrapalhando, ok. Mas olha, a primeira coisa, o nome Zaqueu é derivado da palavra Zacaios, que em hebraico quer dizer justo, puro. Já começa daí. Aí a gente fala, então não era qualquer homem esse Zaqueu, não era assim que de repente, imagina a multidão que sempre envolvia, que estava ali em torno de Jesus. Aí ele vai passando, tem um homem em cima da árvore, sem mais nem menos ele vai lá e busca. Não. Teve um antes e teve um depois, não é? Como na doutrina espírita a gente vai fundo no conhecimento até da própria Bíblia, essa passagem do Evangelho de Lucas, ela é narrada no capítulo 23 desse livro magnífico chamado Boa Nova. Esse livro, gente, realmente assim, para quem gosta de estudar o Espiritismo e no Evangelho do Cristo à luz da doutrina, esse livro é brilhante, é um dos melhores livros da Lavra de Chico Xavier, tá? E no capítulo 23, eu trouxe para vocês o capítulo inteirinho para a gente analisar, porque tem muito, muito, muito conteúdo. Vamos lá.
tá? Olha, começa assim. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes. Então, aí a gente já começa a estudar e pensando assim, puxa vida, parece, né, que desde o começo lá do cristianismo já existia uma condenação das riquezas, né? Já parece que as pessoas já tinham aquela aversão, já queriam excluir as pessoas que tinham um pouco mais de recursos financeiros. E por vezes foi Jesus obrigado a intervir para pôr termo a contendas injustificáveis. Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe dizia que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Aí a gente olha e fala, nossa, mas como assim? Então, realmente é uma doutrina que quase ninguém gostaria de estar, né, ali nessa doutrina. Por quê? Então, ou se não, só as pessoas que não teriam dinheiro que estariam nessa doutrina. E Deus não exclui ninguém. A gente já sabe que já começamos aí, não é? Mas essa é uma dificuldade que às vezes a gente observa em muitos de nós aí, tá? Então, de repente, a gente acredita que para ser uma sociedade igualitária, todas as pessoas deveriam, de repente, dividir tudo para todo mundo igualitariamente. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo, lá quando o Kardec analisa profundamente a desigualdade das riquezas, a gente vê que não é bem assim. Mas continuando no Boa Nova. E quando o pobre nos surge só nas aparências, falava Mateus, conheço homens ricos que choram na coletoria como miseráveis mendigos, apenas para fugirem, né, do pagamento dos impostos. E outros que suplicam caridade pública e são proprietários de terras. Estaríamos edificando o reino de Deus, favorecendo a exploração? De repente, essa é uma questão que surge muito, né, para muitos de nós que trabalhamos no campo da assistência social. Ai, mas como é que faz? E se aquela pessoa vem, mas ela não está precisando? Não é bem assim, não é? Olha o que o Simão Pedro responde. Tudo isso é verdade, dizia Simão Pedro, mas Deus nos inspirará sempre. E não é por isso que deveremos abandonar os realmente desamparados. Então, olha só a contenda, né, a polarização. Então, de repente, Filipe e Mateus têm uma ideia e Pedro já vem com a ideia mais espiritualizada, mais humanizada. Olha, realmente tem algumas pessoas que gostam de se aproveitar, mas não é por isso que nós vamos deixar de socorrer. E continuando, gente, Mateus não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto de nosso carinhoso interesse, mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que o mestre nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Então, olha só, gente, de verdade, quando a gente pensa na prática do Evangelho do Cristo, a gente fica cheio de dúvidas, não é? Mesmo no campo da assistência social cristã, na assistência social espírita, muitos de nós ficamos assim, mas a gente tem que ir lá, tem que ver se a pessoa precisa mesmo. Será que é isso? Será que esse é o objeto maior da nossa vida? Vamos dar para pensar, né? Mas o antigo cobrador de impostos, quer dizer, o Mateus, expunha assim a sua maneira de ver. Mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase. Continuarei, acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Nossa, a gente para pensar, mas que nível de preconceito. E isso acontece conosco. Toda vez que a gente se apega aos ensinamentos do Cristo na letra, a gente começa a taxar as criaturas assim, a rotular. Então, esse é bom, esse não é, esse é assim, esse não é assim. E me parece que tudo que o mundo está vivendo, todas as coisas que estamos passando nesse terceiro milênio, está levando a gente a crer que não tem essa da gente excluir. Todos fazemos parte. Tá? Então, independentemente da condição social, da condição cultural, da raça, né? da condição sexual, como é que a pessoa se apresenta sexualmente, tá? A identidade sexual de uma criatura, independente se ela é isso, se ela é aquilo, se ela tem aquela ou aquela opção, todos fazemos parte de um único, não é? De uma única humanidade. E aí, de repente, Jesus não participava dessas discussões, tá? Mas sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos.
E deixando-os entregues aos seus próprios raciocínios, aguardava a oportunidade para o esclarecimento geral. Olha que interessante, gente. De repente, lá no meio, né, Jesus tinha esses discípulos, ele estava fazendo um treinamento, não é? No período que ele esteve com os discípulos, ele estava treinando esses discípulos para que eles se tornassem seus continuadores da sua grande obra, né, de cristianização dessa humanidade, que ainda estamos do jeito que estamos, não é? E ali aquele grupo seleto ainda tinha tanta dificuldade de compreensão. É bom que a gente pare para pensar. E nós, não é? Aqueles que estamos nos dizendo espíritas, muitas vezes a gente fica nessas contendas dentro da casa espírita por causa de coisinhas pequenininhas e a gente perde a essência. Agora, o lindo mesmo desse grande líder, Jesus, é o que ele fez aqui, né? Então, ele não participava dessas discussões e ele deixava os entregues aos seus próprios raciocínios. Olha que incrível, não é? Porque, lógico que, como um grande pedagogo, Jesus sabia que não tem jeito. Se ele chegasse, né, com a autoridade dele e falasse assim, vamos parar com isso, vocês estão agindo como crianças, que somos mesmo, né? Imagina, eles muito maiores do que nós, imagina nós, não é? Então, olha, vamos parar com isso? Não, não foi assim que ele agiu. Ele esperou, né? Aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral. Então, olha que interessante. Então, eu falei para vocês, comecei falando de Zaqueu, para a gente ver o que veio antes, não é? O que estava acontecendo? Qual era o contexto histórico? O que acontecia até Jesus chegar e olhar para o Zaqueu ali naquela árvore? Zaqueu, desce, vamos conversar, tá? Vamos continuar para a gente chegar até onde a gente está querendo chegar. Passava-se o tempo e as controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre saiu da Galiléia para Jerusalém, antes do suplício. A sua última ida a Jericó era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões, né, se apinhavam nas estradas. Então, assim, já estava no finalzinho, né, daquela encarnação de luz do nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste planeta. Estava, assim, chegando no finalzinho. Ele já estava perto do momento da crucificação e a última vez que ele estava indo a Jerusalém, já para ter realmente o julgamento e a crucificação, tá? Mas antes disso, ele passou em Jericó e estava aquele monte de gente pilhado ali, né, para querendo vê-lo, para querer estar encontrando ele. E olha só, um publicano de nome Zaqueu conhecia a fama do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Olha, então não era qualquer pessoa, né? Era uma pessoa de destaque ali naquela cidade de Jericó. E ele queria conhecer Jesus, ele sabia da fama e queria, né? Zaqueu era, porém, de pequena estatura, ele era um homem baixinho. E então, para satisfazer seu vivo desejo, procurou acomodar-se sob um sicômoro, né? Que é uma figueira velha, uma figueira... sicômoro é uma árvore, uma figueira velha que não dá bons frutos, mas estava lá, não é? E aí ele foi e subiu nessa árvore, né? Ansioso, na expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Vocês imaginem a cena, gente. Um monte de gente querendo ver o mestre, de repente, porque ele era de estatura baixa, a inteligência dele, ele foi e subiu, não era como hoje, que tinha lá, né, palanque, essas coisas todas, não. Ele foi lá e subiu numa árvore, né? Nisso, gente, quando Jesus viu, não é? Ele estava ali com o coração cheio de alegria, né? O chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, então, quer dizer, quando Jesus viu o Zaqueu, ele se aproximou, né? E aí o Zaqueu começou a disparar o coração, ficou super emocionado e viu Jesus se aproximar dele, né? E aí a hora que ele olha para Jesus, ele sente magnetizado por sua indefinível simpatia. E, altamente surpreendido, viu que ele, Jesus, parou ao seu lado e lhe disse: Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Vamos parar um pouco para a gente analisar. Gente, será que esse era um cidadão qualquer? Era um rico, um publicano ali, um cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, né? Os fiscais ali. Será que ele era um homem qualquer? Essa passagem me lembra muito a passagem de Paulo, não é? De repente, todo o engano que o Paulo estava ali, né? Um homem fiel a Deus, bastante fiel, e teve lá o seu caminho de Damasco. Aqui, o caminho de Damasco de Zaqueu foi esse momento que ele desce da árvore, não é? Essa cena mostra bem, de repente ele vai, pega na mão de Jesus e ele fica muito surpreendido de Jesus estar ali interessado por ele, né? Pedindo a ele uma hospitalidade.
esse também é um ensinamento que tem uma metáfora muito grande, né? Primeiro, vamos imaginar, Zaqueu era de pequena estatura, e nós? E Zaqueu? Que estatura é essa? Era simplesmente o tamanho do corpo dele? Não. Tá? É justamente quando a gente se sente, a gente percebe, nossa, eu não tenho tamanho, eu não tenho grandeza espiritual, eu não tenho capacidade para chegar até Jesus. O que eu preciso fazer? Eu preciso subir, não é? E como é que a gente sobe, gente? A gente sobe se esforçando, tirando de dentro de nós essas coisas horrorosas que a gente tem, parando de ficar morrendo de medo dessa Covid, não é? E começando a ter um pouco mais de confiança que só nos acontece o que está determinado por Deus. Tá? Tenhamos lá todas as nossas proteções, lá a máscara, o gel, todas essas coisas, mas vamos acalmar o coração, vamos subir um pouco na árvore, vamos subir a estatura, não vamos ficar igual às outras pessoas, a gente já tem um conhecimento incrível, mas precisamos ser diferentes, né? Então o Zaqueu, ele percebeu, ele não podia estar ali junto na multidão, tá? Aquele monte de gente querendo agarrar Jesus, querendo fazer dele ali, né, um trampolim, querendo a cura do corpo. Não, o Zaqueu percebeu que tinha alguma coisa a mais, ele subiu na árvore. Ele saiu daquela pequena estatura, né? E aí ele percebeu que Jesus o olhou. E por que Jesus olha? Jesus vê justamente aqueles que estão subindo na árvore, não é, gente? Fazendo o esforço de autoconhecimento, de melhoria de si mesmos. E continuando, Humberto de Campos fala para a gente nesse livro lindo que nós estamos, Boa Nova, lendo, né? Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu da árvore possuído de imenso júbilo. Olha que coisa linda. De repente, ele sentiu dentro dele uma transformação enorme, mas ele nem percebia, ele não conseguia dar conta daquele sentimento que ele estava sentindo. É no momento que a gente faz a conversão. Parênteses. Muitos de nós, a gente fica na religião muito tempo. Às vezes ficamos até 30, 40 anos. Aliás, uma grande parte de nós, né? A gente entra, né, na religião e fica ali, né, fazendo coisas, os espíritos se aplica passe, a gente faz palestra, estuda, faz essas coisas todas, né? Vai lá, faz curso, entramos na religião. E quando é que a gente tem a conversão? Quando a religião entra na gente. Quando a gente permite que a religião, ela se torne, parte do nosso ser, tá? É quando a gente consegue viver enxergando a vida pela lente da nossa religião. Então, eu enxergo o mundo de forma diferente. Eu acredito de verdade na imortalidade da alma. Isso vai fazer uma diferença enorme, hein? Eu acredito que não tem morte. Vai fazer uma diferença enorme. Eu acredito piamente de que Deus está no comando. Vai fazer uma diferença. Eu acredito piamente que mesmo que eu tenha que deixar os meus amados na terra por um outro vírus, por um outro acidente que acontecer com esse corpo, que é só uma casca, não é? Eu tenho certeza que eu continuo em contato com os amados que eu deixei aqui no planeta. A comunicação entre vivos e mortos, né? Chamados vivos e chamados mortos. Ok, vai fazer uma diferença enorme. É quando a religião entra em nós. Por isso que Zaqueu sentiu aí um enorme júbilo, né? Aí ele abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. Olha aí, outra metáfora imensa, não é? De repente ele abre a mente, o coração, e ele deixa Jesus entrar dentro da alma dele. Na casa dele. Lembra da música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas. Não é? A música de Zaqueu, lindíssima, inspiradíssima. E é bem isso. De repente, assim, Zaqueu, ele ordena, né, para que todos, né, toda a sua comitiva fossem recebidos, né, recebessem aquele hóspede importantíssimo. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Exatamente isso que acontece com a nossa vida. Quando a gente se associa minimamente a Jesus, quando a religião entra em nossa alma, o que acontece com a gente? Jesus começa a nos ouvir atentamente, até as nossas questões insignificantes. E todo mundo que está do lado, que não percebe, que ainda não está nessa mesma sintonia, fica horrorizado. Nossa, como assim?
Como assim essa pessoa está nesse nível de transformação? Nossa, essa pessoa não faz mais o que fazia. Nossa, e aquela bebidinha? Nossa, e aquelas festinhas? Nossa, e aquelas, né, aquelas fofoquinhas básicas? Nossa, mas é aquele jeitinho apimentado, malicioso de ser. E aquelas conversinhas falando mal do governo, que a pessoa não quer mais falar mal do governo. Como é que é isso daqui? Essa pessoa às vezes ficou chata, ficou esquisita, não é? Vamos pensar, tá? E aí, olha, não se tratava de um rico, né, dizia a maioria dos discípulos, né? Não se tratava de um rico que deveria ser condenado, perguntava Filipe. E Simão Pedro refletia intimamente, como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Como assim? Como é que de repente colocou na casa espírita para fazer curso, daqui a pouco essa pessoa está aí, né, trabalhando, mas essa pessoa era de uma vida. Os nossos velhos preconceitos. Não é? Essa lição é belíssima, porque ela mostra mesmo exatamente o que a gente faz uns com os outros, não é? E aí, logo, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Lógico, gente. Quando a gente deixa toda a comitiva do mestre entrar na nossa casa, não é? Na nossa residência, imagina que nível de alegria, de felicidade que vive, mesmo diante de uma crise como essa. Porque quando nós não temos ainda a religião dentro de nós, quando o cristianismo não mexeu com as nossas estruturas e derrubou todas aquelas fantasias que a gente tem, a gente vai no roldão. Todo mundo está falando mal, eu vou lá e falo mal também. Todo mundo pensa assim, eu faço igual. Então eu vou na massa, né? Eu vou na porta larga, né? Porque a porta estreita é aquela que justamente pouca gente passa, que é, não, eu não aceito. Esse tipo de pensamento eu não aceito mais. Esse tipo de julgamento eu não quero mais fazer. Essa forma de pensar negativista, que está tudo ruim, que não vai ter jeito mesmo, ó, comigo não, tá? Então, Jesus lhe conquistara as atenções. Olha que lindo, gente. É incrível, Humberto de Campos, nesse livro, o livro inteirinho, é um foco de luz, não é? Essa é uma das belíssimas mensagens do livro Boa Nova, capítulo 23. E ele fala o tempo inteiro de forma metafórica. Jesus lhe conquistara as atenções. Não é assim as atenções ali. Ele não está falando de uma coisa só, real que aconteceu. Está narrando uma historinha verídica, mas tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito. É a conversão. Tá? Então, Zaqueu ele foi convertido nesse momento, com a sua presença generosa, né? Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aqui. Então, ao mesmo tempo que Humberto de Campos, né, esse escritor magnífico, ele fala de um jeito, narrando uma história, ele traz uma metáfora profunda. Esse hóspede ficaria eternamente no coração. É uma bênção quando a gente permite que Jesus entre eternamente no nosso coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos. Então, quando Jesus entra no nosso coração, a gente quer fazer todo mundo ficar feliz. E foi o que ele fez. Ele mandou lá, como ele tinha muito dinheiro, que todo o povo fosse alimentado. E essa também é uma diferença. Quando a gente entra na sintonia do mestre, quando ele deixa, né, quando ele deixa de ser simplesmente uma coisa fora, que a gente só encontra na casa espírita, na igreja, em algum lugar que a gente vá, mas quando ele entra em nós, a gente começa a ser fonte. Olha aqui, o Zaqueu, ele passou a ser fonte, não é? Então, ele começou a doar para aqueles outros que estavam ali, não é? A conversa era sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Então, é muito claro, não é? Lógico que Jesus e o cristianismo, a doutrina, né, do mestre, condena o quê? As riquezas criminosas. As criaturas que conseguem recurso financeiro em detrimento dos irmãos de humanidade, com corrupção, com exploração, tá? Com ganhos escusos. Tá? Então, quando a criatura ela consegue, né, lesando as outras pessoas, consegue uma riqueza, lógico que isso é condenado, como é condenado qualquer outro tipo de uso, de qualquer outro recurso na vida, que você use um recurso em detrimento das outras pessoas. Se você usar a sua inteligência para
praticar o mal, se você usar os seus recursos financeiros para praticar o mal, se você usar a sua saúde física para poder bater nos outros, né, sua força física, se você usar, né, os recursos de autoridade que você tenha para fazer um desmando, para judiar, para escravizar as pessoas, lógico que qualquer recurso é, né, maldito quando é usado para o mal. Então, ele continua, o publicano esclarecia, não é? Ele começou a falar para Jesus, olha, mestre, e aí ele vai lá e fala assim, Senhor, olha que interessante, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. É legal a gente parar para pensar, será de repente que é tão importante que as outras pessoas falem de nós? Para um pouco para pensar. Será que é tão importante a gente se importar com o julgamento das outras pessoas? Eu, do meu ponto de vista, acho que é uma tolice. É uma infantilidade. Primeiro, é uma vaidade a gente achar que todas as pessoas têm que gostar da gente. Isso não vai rolar, gente. Quem fica muito preocupado com a aprovação dos outros não faz o que tem que fazer na vida. Quem fica muito preocupado porque se o outro me ama, se o outro não me ama, se ele gosta de mim, se ele foi com a minha cara, se ele me aprova, desculpa aí, não vai rolar. A gente precisa ter a aprovação da nossa consciência perante Deus. Onde está escrita a lei divina? Pergunta o livro dos Espíritos, lá o Kardec pergunta. Na consciência. A lei divina está na consciência. Então, assim, a aprovação da própria consciência. Porque o Zaqueu era olha lá, ele era tido como homem reprovável, de vida reprovável. E olha como ele era na essência. Ele fala assim, mas há muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Olha só. Todo mundo, quando via Zaqueu, via o chefe dos cobradores de impostos, né? Um publicano de má vida, porque conseguiu adquirir uma riqueza, todo mundo olhava para ele com o olho de julgamento. É o que a gente faz muito. A gente vê as pessoas assim na superfície, a gente fala, nossa, essa pessoa X, essa pessoa Y. Quase sempre a gente está fazendo um julgamento inapropriado. Quando a gente para ver, que a gente conversa, que a gente fala, nossa, desculpa, eu julgava você diferente do que você é. Melhor não julgar, não é? E aí, ele continua dizendo, aqui em Jericó, havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Gente, que coisa mais importante do que a tarefa de uma criatura como essa, de um empresário, de alguém que oferece serviço para outras pessoas, que fornece recurso para a subsistência dessas pessoas que estão ao redor dela, não é? Então, é muito sério quando a gente julga. E hoje, então, né? Nossa, porque os empresários estão desesperados com tudo que está acontecendo. Mas é lógico, gente. Ele não está preocupado somente com aquele bolso dele, ele está preocupado com um monte de família, um monte de boca que ele alimenta. Não é? Eu mesma conheço um monte de empresários, uma série deles, e ficam angustiadíssimos. E aí, eu sou responsável por 150 famílias, Nancy. O que eu faço com isso? Não é? E a gente simplesmente julga. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Aí Zaqueu ganhou novas forças e murmurou, os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Lógico, gente, quando você organiza um serviço, você pega um recurso, você pega esse recurso e começa a dar emprego para muita gente, aumentar esse recurso e sobreviver, meu Deus, essa pessoa vira servo dos seus servos. Muitas vezes o empregado vai embora, cumpre as suas 8 horas de tarefa, vai lá, cumpre a sua jornada de trabalho e vai embora. Bate o seu cartão no horário que tem que ir embora e tchau. E já tem outras coisas para pensar e para fazer. E aquela pessoa que organiza o serviço fica queimando as pestanas, fica ali, né, mais tarde, até mais tarde, até mais tarde. Eu já vi isso, a própria pessoa que é contratada e que vai para uma diretoria de uma organização de uma empresa, não é? Fica ali, não é? Buscando, não tem sábado, não tem domingo, fica ali buscando soluções para manter aquela organização, aquela empresa viva. E, no fundo, para servir aquelas famílias todas daqueles empregados, daqueles funcionários, né? E aí Zaqueu vai e fala, né? Aí diz Jesus, né? Felicito-me, quer dizer, regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Olha só que coisa mais linda que Jesus fala. Quer dizer, de repente,
Todos nós, gente, independentemente do papel que a gente está desempenhando nesse planeta, é só um teatro. Você recebeu um papel para você cumprir aqui, é só um tempo, é só um teatro. Você está fazendo um papel, daqui a pouco você muda de papel, daqui a pouco você sai, vai para outro papel. É assim, sucessivas reencarnações. Nós, os espíritas, a gente não deveria, a coisa mais que não compete, que não cabe numa mente, num coração de espírita, é ficar julgando que esse é assim, esse é essa. Gente do céu, a gente sabe que daqui a pouco você troca de papel, tá? E aí, o publicano, tantas vezes injustamente acusado, experimentou um alívio, né? Uma grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Olha só. Por que Jesus enxergou esse homem em cima daquela árvore, gente? Não era um cidadão qualquer, era um cidadão especial. E precisava ficar gravado ali nesse evangelho lindo de Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 10, gravado aqui, ó, para toda a cristandade. Presta atenção quando você julga alguém que tenha recursos, alguém que fornece trabalho para os outros, não é? E aí, continua Humberto de Campos. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, irei indenizá-lo quadruplicadamente. Olha só. Primeiro que ele descobriu que ele precisava de tanto recurso, né? Convenhamos, muita gente termina tendo essa descoberta maravilhosa. Muitas não, algumas pessoas, né? Numa encarnação, na mesma encarnação, ela descobre, não preciso de todo esse recurso. Tá? Eu vou lá e vou fundar, né? Como um dos grandes aí descobridores da área da tecnologia, foi lá e fez uma fundação na África para o tempo inteiro estar auxiliando as pessoas, e lá tem uma disseminação absurda da AIDS, né? Então, fez uma grande fundação lá na África. Então, assim, muita gente chega um determinado momento, nossa, eu vou pegar e fazer uma fundação, a Fundação Bradesco, não é? E tantas outras, não é? Vamos lá. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Até aqui, Lucas narrou. Humberto de Campos foi mais adiante, porque aí veio o fechamento daquela parte que a gente viu lá no Evangelho de Lucas. Mas aí, gente, ficou tudo bem? Não. Alguns dos discípulos, como Filipe e Pedro, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Presos às leis judaicas, no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, publicano e pecador. Olha lá, os próprios discípulos do Mestre não compreendiam ainda, até naquele momento, por que Jesus veio, se hospedou na casa de Zaqueu, ficou ali, ficou ouvindo Zaqueu, ficou percebendo a grandiosidade da missão divina que o Zaqueu tinha. Eles ainda não estavam entendendo, não é? E aí a gente fica pensando assim, aí a gente consegue entender a dificuldade de qualquer um dos missionários do Cristo quando vem para a Terra e tem aí uma tarefa junto a uma ou outra pessoa com uma condição financeira melhor. Até a Madre Teresa de Calcutá foi muito julgada, tá? Por quê? O Divaldo Franco é muito julgado e foi muito julgado, tá? Porque são missionários que vêm para a Terra e ficam auxiliando milhares, centenas de pessoas que têm recursos financeiros escassos. Mas nem por isso eles deixam de também pescar algumas almas que são aqueles que são detentores de recursos financeiros, de recursos de autoridade na Terra, e que podem também eles, depois de convertidos, fazer um trabalho maravilhoso em benefício de muita gente. Aí, ninguém estava entendendo. O próprio Filipe, e aí, gente, o próprio Pedro não estava entendendo. O que acontecia? Eles foram falar com Jesus, não é? E aí, quando eles questionaram Jesus, o mestre falou assim, amigos, acreditais que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Vocês acham que é para o pessoal, todo mundo, distribuir? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a desigualdade das riquezas, que deixa claro, Kardec deixa claro, se a riqueza fosse distribuída igualitariamente para todas as pessoas da Terra,
Em breve tempo estaria desigual de novo, porque as pessoas não têm a mesma capacidade, as mesmas aptidões, as pessoas não têm o mesmo perfil, a mesma condição de lidar com o dinheiro, de fazer com que aquilo consiga crescer, de administrar, de gerir aqueles recursos financeiros. Rapidamente, uns iam ser, né, dilapidar os recursos, outros iam segurar o recurso e sentar em cima dele. Pouca gente é empreendedor nesse planeta. Uhum. Tem que ter muita vontade, muita garra para você ser um empreendedor, pegar um recurso, um talento e ir lá e ó, fazer crescer, né? E aí Jesus continua dizendo, qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Qual a esmola maior? Aquela que distribui o alimento para o corpo ou aquela que distribui alimento para a alma, a educação, a capacidade, a capacitação de pessoas para que elas mesmas possam fazer o gerenciamento da sua vida? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Estes últimos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Eu convivo com algumas pessoas que são empresários, e a gente vê que hoje, não é, com essa pandemia, muitos empresários estão angustiados. Olha, meu funcionário testou positivo, aquele outro também. Aí os olhos maliciosos dos julgadores, né, que tem o hábito de julgar, é porque esse empresário, esse empregador só está preocupado com essa mão de obra, que vai faltar 14 dias. Não, gente. Não é assim que funciona. Muitas vezes esse empregador, esse empresário, esse dono daquele negócio, daquele comércio, daquela empresa, está preocupado com a família dele. E também está preocupado porque essa mão de obra vai faltar, e quando essa mão de obra falta, a máquina não funciona tão bem e vai faltar recurso de produção para alimentar todas as bocas. Tá? Então é bom que a gente comece a ampliar um pouco a nossa visão com relação a essas pessoas que o Cristo deixa claríssimo nessa lição do Zaqueu, tá? Olha o que ele fala, né? Depois o Filipe fala assim, Senhor, eu não compreendia, trazia o meu pensamento fixado nos pobres que o Senhor nos ensinou a amar. Então, às vezes, a gente fica assim, com essa bitola, né? Então, o pobre é só aquele que falta recurso material. Não, gente. Quanta gente é pobre de quê? De compreensão, né? Pobre de uma série de coisas. Não é só quem falta recurso material. Esse é mais fácil da gente socorrer. Entretanto, Felipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Então, esses são os legalzinhos, esses são os coitadinhos, aqueles são os vilões. Quando a gente classifica isso ou aquilo, está tudo errado, tá? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Tá? Aí Jesus coloca, né? O Zaqueu como um pai cheio de filhinhos pedindo pão. Aí Jesus finaliza a lição dizendo o seguinte, sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades, cientes de que o mundo é um grande necessitado, e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Então, Jesus encerra essa lição deixando muito claro para nós que é muito delicioso, muito maravilhoso e sagrado a caridade sagrada de distribuição do pão, do agasalho, não é? Do alimento todo, dos recursos financeiros e materiais. Mas muito, muito sagrado quando nós usamos a nossa condição, o nosso talento para beneficiar, para servir, para crescer as outras pessoas, para fazer com que as pessoas cresçam, né? E nos terreiros amplos da casa, finaliza a lição, crianças e velhos felizes cantaram hinos de muita alegria, enquanto inúmeros jovens tocavam flautas. Imagina a alegria, gente. Imagina essa festa que foi quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque o Zaqueu mandou distribuir um monte de benefícios, como ele já distribuía com o trabalho, mas ele ficou tão feliz que ele fez uma festa, não é? E ali crianças, jovens, né, velhos, todos felizes cantando e tocando flautas ali, enchendo de harmonias o ambiente.
Aí, finaliza essa lição linda do Zaqueu. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. Então, gente, no fundo, essa lição de Zaqueu é uma lição que mostra para a gente que cada um de nós temos uma riqueza. A gente às vezes tem um talento, às vezes tem 2 talentos, às vezes temos 5 talentos, tá? Porque essa lição encerra com a parábola dos talentos. É bom que a gente observe o que é que a gente está fazendo dos nossos talentos, tá bom? Que Deus assim enche o nosso coração de luz. Vai lá conferir. Boa Nova, capítulo 23. É demais de linda essa lição. Vale a pena a gente ler e reler para a gente ir tirando mais conclusões, tá bom? Muita paz e muito obrigada a todos.